Olha, a gente vive hoje naquela correria danada, muita gente acaba consumindo boa parte do tempo no celular, no Instagram, no WhatsApp. Como é que está o amor, hein? Aquele amor que contagia. Pois é, sobre isso que nós vamos falar agora com o psicólogo Guilherme Silva. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Bom dia, Jodevar. Bom dia, tá tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Vamos falar desse projeto? Me conta mais. Pois é, Jodevar, como o senhor falou sobre a questão do amor. E eu queria convidar os nossos telespectadores para nós refletirmos sobre esse tema. No ano de 2015, Jodevar, eu trabalhava numa secretaria do Estado, no quinto andar, ali na Assembleia, na Praça Cívica. Sim. E quando eu estava subindo para trabalhar no elevador, eu recebo a notícia que uma menina tinha pulado do 19º andar. Naquele dia, eu estava no 7º período da faculdade. E eu olhando para aquele cenário, eu olhei e falei assim, cara, o que eu posso fazer para contribuir? E talvez você está nos ouvindo aqui, nós falando sobre o amor. Às vezes nós esperamos muito, como o Jodevar falou, a gente gasta tempo com o celular, gasta tempo com tantas coisas e deixamos aquilo que é de mais essencial. Porque eu costumo dizer, Jodevar, que o maior propósito do ser humano são dois. É receber do amor e amar. Tudo que nós fazemos na nossa vida, Jodevar, é para receber desse amor e para amar o outro. Seja a nossa profissão, seja uma roupa que nós escolhemos, nós queremos o elogio, a validação do outro só para nos sentirmos amados. Então, quando nós não sentimos essa capacidade, nós não temos essa capacidade de receber e dar esse amor, nós nos perdemos. Foi aí que eu comecei um projeto social nas escolas. O projeto se chama O Amor que Contagia. Aonde eu vou, as fotos estão mostrando aí, onde eu vou nas escolas, pais que estão nos ouvindo, não apenas para falar sobre o amor, mas também para dar um abraço que muitas vezes falta, para dar uma palavra de afeto que muitas vezes nós deixamos de lado, pela correria do dia a dia, pelos afazeres que temos. Então hoje eu tenho esse projeto, Jodevar, para falar para o jovem que apesar das dores, apesar das dificuldades, vale a pena viver. As imagens mostram crianças emocionadas. Sim. Por que elas ficaram assim? O que você fez para tocar o coração delas? Aí entra, Jodevar, que aquilo que eu falo. Nós só podemos tocar o outro quando nós nos colocamos no lugar deles. E muitas dessas crianças, principalmente nas escolas públicas, é um dado muito importante, um dado muito triste. Muitas dessas crianças, elas não têm a presença do pai em casa. São adolescentes, são jovens, crianças que são criados muitos pelas avós e pelas mães. E hoje, Jodevar, um dos principais objetivos e propósito desse trabalho é olhar para esse pai e convidar ele. Talvez você não deu certo com a mãe do seu filho, mas o seu filho não precisa ser penalizado por isso. Muitos pais não têm acesso e muitas mães que estão nos ouvindo limitam também esse acesso por questões da vida, do relacionamento, limitam esse acesso. Então hoje eu vou nas escolas e quando eu chego numa escola e falo da questão da paternidade, quantos jovens ali, tinha muitos jovens que no final da palestra me pedem um abraço. Um dia uma jovem em específico, depois de uma palestra, falou assim, tio, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Jodevar, ela me deu esse abraço e voltou para a fila, e na fila tinha 100 alunos. Para dar outro abraço. Para dar outro abraço. E eu fiquei observando, porque eu como psicólogo, e a psicologia me trouxe esse olhar mais clínico, eu fiquei observando ela voltar na fila. Quando ela chegou, eu perguntei para ela, por que você voltou? Ela falou, não, tio, é porque eu passei a vida toda querendo um abraço do meu pai. E quando eu dei esse abraço do senhor, foi como se meu pai estivesse me abraçando. Entendi. Agora, eu quero até voltar naquele assunto que você falou, olha, que uma menina tinha pulado o 19º andar. Sim. Né? Como é que é a relação de uma pessoa que toma uma decisão tão drástica como essa de pular do 19º andar com os pais? Como é que é? Olha só para o senhor ver. Um dia eu dando uma palestra, eu comecei esse projeto e esse projeto, muitas instituições me convidaram, principalmente escolas, empresas, o SESI, o SENAC. E um dia numa palestra específica no SENAC, eu estou dando a palestra, uma mãe levanta a mão e fala assim, essa filha que você está falando é a minha filha. Meu Deus. A que tinha pulado? A que tinha pulado.
E ela tem um projeto também para falar para os pais. Um dia em específico, nós estávamos indo uma viagem em Nerópolis para dar uma palestra numa igreja, e ela contando para mim, falando assim, Guilherme, na época que a minha filha fez isso, eu era uma das empresárias que mais ganhava dinheiro na minha área, que era a área de festas. Nós, só para você ver, nós pegávamos um avião aqui, numa sexta-feira íamos na Argentina comprar roupas e voltávamos no mesmo dia. Tanto que a vida estava boa no sentido financeiro. Mas eu nunca imaginava, Guilherme, que a minha filha faria aquilo. Então nós estávamos vivendo o auge financeiramente falando, mas emocionalmente um fracasso. E depois disso? E depois disso, essa mãe começou esse projeto. Mas olha só para você ver, imagina você, pai, perder o seu filho pulando de uma altura tão alta como essa. Por isso, Jodevar, que esse projeto hoje eu levo para todos os lados, para onde eu vou. Por quê? Porque o que muda foi esse amor que mudou um dia a minha relação com meu pai. É esse amor, por quê? Porque nós às vezes estamos presos em ganhar, em dar o melhor para o nosso filho, em comprar as melhores roupas, sendo que tudo que nossos filhos querem somos nós mesmos. Agora, esse projeto, você faz parte de uma ONG? Não, esse projeto começou de forma voluntária. Eu ligava nas faz de escolas, forma voluntária? Sim, eu ligava nas escolas e falava, olha, eu tenho um projeto para dar palestras. Por quê, Jodevar? Eu fui um jovem na adolescência, com 16 aos meus 19, que tinha pensamento suicida, que passava pelo processo de depressão justamente por não entender a separação dos meus pais e o meu pai se afastar tanto. Por quê? Porque o jovem, imagina só, eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse um terreno. Quando nós nascemos, nós somos entregues a um terreno. Nossos pais, nós somos os terrenos que os nossos pais plantam, cultivam. Imagina para um jovem, na fase infantil, no começo da adolescência, a figura mais importante que gera destino, porque a paternidade, o propósito dela é gerar destino. E hoje nós vemos uma sociedade onde vê tanta violência, quantas pessoas encarceradas. Por quê? Porque o jovem é perdido, Jodevar. Hoje eu faço esse trabalho até dentro de clínica psiquiátrica. Então esse trabalho começou de forma voluntária porque, na minha época, não tinha psicólogos que iam nas escolas para falar sobre questões emocionais. E hoje a minha luta dentro da Secretaria da Educação, da Assembleia em si, com alguns deputados, vereadores, é para despertar esse olhar, porque nós investimos tanto no encarceramento e às vezes nós precisamos de políticas públicas que levam para esse jovem o se conhecer. Porque quando você tem autoconhecimento, Jodevar, tudo muda na sua vida. Você começa a se amar, você começa a se respeitar, você começa a estabelecer limites. E é engraçado que quando você fala isso, tem uma visão, e não são poucas pessoas, são muitas, infelizmente, Sim, que acham que bandido bom é bandido morto, a pessoa mesmo sendo adolescente ou jovem tem que ser preso, tem que ser duramente tratado, né? Tem que pagar pelo crime que ele cometeu de uma forma muito dura, não como as pessoas não pensam, como um processo de reeducação. justamente, nós não trabalhamos... Isso não resolve, né? Nós não trabalhamos a psicoeducação. Hoje o jovem dentro da escola, ele é ensinado matemática, português, história, ele é ensinado até inglês, mas ele não é ensinado a se relacionar consigo mesmo. Hoje o jovem dentro de casa, que era para ser esse afeto, os pais não têm tempo nem para eles. Quantos pais que chegam, e aqui não é eu não estou sentenciando, eu não estou apontando o dedo, mas trazendo uma solução. Se nós não olharmos para o nosso jovem de uma forma mais humana, entendendo que o bandido que hoje está preso, olha as oportunidades que teve. Olha as oportunidades. E esse é o convite que eu faço até para os políticos. Por quê? Nós vivemos um país onde o quê? O tempo todo eu quero só ganhar. O tempo todo eu quero só ganhar. E não adianta, talvez você, político que está aqui, ou nos ouvindo, e esse é um convite que eu faço, hoje nós ganhamos, amanhã perdemos. Amanhã o jovem que se perde na favela, na periferia, é o jovem que talvez rouba seu filho com um carro de luxo e mata seu filho. Por quê? Porque faltou. Lógico que aqui eu não estou minimizando. O cenário é caótico. O brasileiro, ele vive um cenário onde a psicologia não se entra. Agora, Guilherme, se uma escola quiser levar você
ou uma instituição quiser que você participe lá com o Amor que Contagia, como é que elas devem fazer? Elas podem entrar no projeto em si, é @o Amor que Contagia. O Amor que Contagia. O Amor que Contagia. E também tem minhas redes sociais, @Guilherme Silva Psi. Vocês entram em contato, lá tem meu WhatsApp. E eu faço desse projeto, Jodevar. Hoje eu sou psicólogo, eu sou palestrante, mas sou pai. E antes eu falava desse projeto só na figura de filho. O filho que não teve a presença do pai. Você fala como pai também. E agora eu sou pai. E hoje eu entendo, pai, que muitas vezes para correr atrás do sustento, nós negligenciamos, não porque queremos, mas é porque é necessário. Somos cobrados o tempo todo a dar o melhor, a ser cobrado porque o meu filho é mal educado, porque eu não sei educar. Então o convite também é para essas rodas de conversa, porque juntos nós podemos construir uma sociedade mais humana, humanitária, que olha para o outro não só como um cifrão, olha para o outro não só como uma oportunidade de negócio, mas olha com esse outro como uma conexão humana. Ô Guilherme, eu até queria fazer com você uma combinação. Sim. Porque esse tema a gente ficaria 1 hora falando aqui. Sim. 2 horas, 3 horas. Mas a gente pode trabalhar temas mais específicos e você está sempre aqui com a gente. Então a gente vai escolher, por exemplo, chega um tema específico, Dia das Crianças, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, o Carnaval, início de aula, a festa de Páscoa, Sim. ou algumas situações que a gente percebe, final de ano, por exemplo, tem toda aquela situação, né, de muita gente que fica triste. Então, ou seja, tem uma gama de assuntos muito grandes. A gente pode sempre escolhendo um tema Claro. e a gente voltar aqui a falar. O que você acha? Muito bom. Pode ser? Pode ser. Você já é nosso contratado, que não vai receber salário, mas vai estar aqui nos ajudando muito, porque o amor vale muito mais do que um salário. Sim. Justamente. E pode contar comigo, porque muitas vezes é o questionamento de muitas pessoas. Guilherme, por que você faz esse trabalho voluntário em muitos lugares? Porque, querendo ou não, Jodevar, quando você cuida de alguém, nós temos um trabalho também nas ruas, levando comida para os moradores de rua, e um dia em específico, nós trabalhando com os moradores, o morador olha para nós e fala assim: vocês sabiam que quando vocês cuidam da dor que há em mim, da fome e do morador de rua que há em mim, eu cuido do morador de rua que há em você? Por muito tempo nós ficamos pensando o que era aquilo, mas nós descobrimos, porque quando eu cuido da dor do outro, na verdade eu estou cuidando da minha própria dor. Quando eu olho para o outro com amor, eu também estou olhando para a minha humanidade com amor. E é por isso também, Jodevar, que nós lançamos a DLE, que é o Depressão, Laços e Empatia. Se você tem um familiar, ou se você tem passado por momentos de depressão, momentos de tristeza profunda, nos procure as minhas redes sociais. Nós temos um trabalho, uma comunidade que presta esse serviço de conscientização e de apoio e acolhimento para quem sofre. Vamos voltar a falar muito nisso. Guilherme Silva, psicólogo, obrigado. Um abraço para você. Muito obrigado, Jodevar, pela oportunidade.